Boa noite. Motoristas de ônibus voltam a paralisar serviços na capital potiguar. Em mais uma manifestação, as atividades de todas as empresas foram suspensas na manhã de hoje. Hospital Giselda Trigueiro fecha pronto-socorro. O serviço e os pacientes sem coronavírus que estavam internados na unidade foram transferidos para o Hospital Universitário Onofre Lopes. E você vai ver também como agendar atendimento exclusivo para emitir o seu documento de identidade. O ITEP registrou um aumento na procura pela emissão do RG durante essa pandemia. E ainda, uma boa trilha sonora pode ajudar a espantar um pouco a solidão em tempos de novo coronavírus. Nós vamos trazer dicas para você. Hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2020 e o Band Cidade está no ar. A população da capital potiguar começou mais uma semana com protesto entre funcionários do transporte público. Cobradores e motoristas de ônibus de Natal voltaram a paralisar suas atividades em manifestação contra os cortes que a categoria vem sofrendo. Na manhã de hoje, todas as empresas tiveram os seus ônibus paralisados. Quanto tempo? Ricardo é motorista de ônibus há 14 anos. Ele conta que testou positivo para a Covid-19. Hoje, retornou para o trabalho em meio ao caos que afeta a categoria. É de tristeza, né? De tristeza, infelizmente, o que nós estamos passando aqui, né? Essa situação é todo o Brasil, todo o mundo, mas principalmente pelos trabalhadores que estão perdendo seus empregos. Aqui no nosso sistema rodoviário, foi motorista, foi cobrador. A manhã desta segunda-feira começou com mais uma paralisação dos ônibus em Natal, promovida pelo Sindicato dos Rodoviários. Os sindicalistas bloquearam os ônibus de todas as empresas que operam na capital, no Canal do Baldo. Essa já é a quinta paralisação realizada pela categoria desde o dia 4 deste mês. Nós estávamos chamando a atenção do empresário, chamando a atenção das empresas que estavam desfazendo, até sair a decisão judicial. Saiu a decisão judicial, todas elas demitiram e não contratou nenhum cobrador. Todas elas demitiram, todos os cobradores, 100%. O momento é tenso sob todos os aspectos, inclusive nessa questão do transporte público. Observem que a paralisação do transporte, a paralisação dos ônibus, causa um transtorno enorme e, claro, a aglomeração de pessoas nas paradas de ônibus e nos poucos ônibus que estão disponíveis. Nesse contexto, em tempos de pandemia, você sabe que o risco aumenta. E a Caixa Econômica Federal começou a pagar, nesta segunda-feira, a segunda parcela do auxílio emergencial do governo federal para as pessoas que tiveram a renda afetada pela pandemia do novo coronavírus. Nas agências e correspondentes bancários, as filas voltaram a se formar. Os primeiros pagamentos serão feitos para os beneficiários do programa Bolsa Família com número de inscrição social, o NIS, finais 1 e 2. Em todo o país, cerca de 1.900.000 pessoas recebem o auxílio diariamente e podem sacar o dinheiro pelo cartão do Bolsa Família diretamente. A partir da próxima quarta-feira, começa o crédito nas contas sociais digitais da Caixa para as pessoas que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro e que não estão no grupo do Bolsa Família. No dia seguinte, portanto, na quinta-feira, o pagamento será para quem nasceu em março e abril, e assim por diante, saltando o domingo, claro. A gente lembra que a ida ao banco não é necessária para todas as pessoas e que é possível, sim, você movimentar, por exemplo, seus recursos digitalmente, evitando aglomerações. Aliás, precisamos evitar aglomerações. Os órgãos de fiscalização, sobretudo os órgãos de vigilância, precisam atuar porque o que a gente vê, a cena que a gente vê, é as pessoas se aglomerando, indo às agências da Caixa Econômica Federal e aí vão tentar amenizar o problema da crise financeira, por outro lado, estão se expondo a ganhar um outro e grave problema, a contaminação do novo coronavírus. E para quem teve algum problema e precisa emitir a carteira de identidade para receber o auxílio emergencial, o Instituto Técnico Científico, o ITEP, disponibilizou um agendamento exclusivo para a emissão do documento. Você vai conhecer agora como fazer. O atendimento nem tinha começado e a fila já estava formada na frente do ITEP. Patrícia chegou cedo. Ela conseguiu fazer o agendamento desde a última sexta-feira. Mas mesmo com o agendamento feito, ainda enfrentou problemas para ser atendida.
Para conseguir retirar o auxílio emergencial, ela precisa primeiro fazer a emissão da segunda via da identidade. Segundo informações dos funcionários, o horário normalmente é para se iniciar às 8 horas, mas eles estão sem digitadores, as pessoas ainda não chegaram para compor o quadro que vai atender essas pessoas. Então, devido a isso, a demora de iniciar. Para conseguir retirar a segunda via do documento só por meio do agendamento eletrônico. A medida tem o objetivo de suprir a demanda da população em receber os R$ 600 do governo federal, fornecido através da Caixa Econômica. Inicialmente, são 160 fichas diariamente em 4 cidades do estado. Esses agendamentos serão feitos, então, a partir de 12 horas de todos os dias para o dia subsequente. Em Natal serão 60 atendimentos, em Parnamirim 40 atendimentos, em São José do Mipibum 40 atendimentos e em São Gonçalo 20 atendimentos. No momento do atendimento é necessário a comprovação de alguns documentos que comprovem o direito à retirada do auxílio emergencial. A pessoa que fez o agendamento deverá receber o atendimento com o seu CPF. Também será exigido um comprovante da Caixa Econômica Federal, que indique que a pessoa é beneficiária do auxílio emergencial. Não adianta ir sem o agendamento, pois não será atendido. De acordo com o diretor-geral do ITEP, a Caixa Econômica Federal liberou o recebimento do auxílio mediante a apresentação da carteira de trabalho. Em conversa com a Caixa Econômica Federal, esta liberou o pagamento mediante a apresentação da carteira de trabalho antiga. Isso é bastante importante porque várias pessoas estavam indo à Ribeira para tirar uma nova identidade, dizendo que a Caixa não tinha recebido o modelo antigo da carteira de trabalho. O isolamento social no Rio Grande do Norte segue abaixo dos 50%. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que no domingo o índice ficou em 47,9%. O estado já soma 148 mortes pela doença. Outros 59 óbitos estão sendo investigados. Com todos os leitos separados para pacientes do novo coronavírus lotados, o Hospital Giseuda Trigueiro fechou o pronto-socorro. O diretor do hospital, André Prudente, afirmou que o fechamento dessa porta de entrada atendeu a uma demanda da Secretaria de Saúde, do Ministério Público e da regulação do Sistema Único de Saúde. Com isso, o serviço do pronto-socorro foi transferido para o Hospital Universitário Onofre Lopes, que passou a receber os pacientes que não são de coronavírus. 8 pacientes que estavam no Giseuda Trigueiro foram transferidos em ambulância do SAMU para o Hospital Onofre Lopes. Parte da equipe médica também foi deslocada para atender aos pacientes. A gente vai ouvir agora o que diz o secretário adjunto de Saúde, Petrônio Spinelli. Esse deslocamento vai permitir que todo o andar, 3 enfermarias, nesse caso, vão ser dedicados ao Covid no Hospital Giseuda Trigueiro. Os pacientes que estão sendo transferidos para o Onofre Lopes são pacientes de doenças infecciosas. Os profissionais estão indo acompanhando esses pacientes, mas que não são Covid, o que vai permitir o maior foco do Giseuda e a maior capacidade assistencial de alta complexidade, que é a característica daquele hospital. O momento é de uma reorganização no sistema público de saúde. E o que mais angustia é porque esta reorganização está sendo feita com, digamos, o carro em movimento. Em momento de pandemia, com os casos ganhando grandes e preocupantes dimensões, a rede pública de saúde está sendo reorganizada. Quando convenhamos, isso poderia ter ocorrido bem antes. Mas agora, nessa reorganização, é esperar e torcer que esta gestão da Secretaria Estadual de Saúde possa estar correta e adequada para o momento tenso e nervoso que vive o Rio Grande do Norte. Sob 2 aspectos, os números preocupam demais e o distanciamento social, menos de 50%, mostram que o problema pode ser maior. Além da higiene pessoal, a limpeza dentro de casa e nas empresas se tornou essencial na proteção contra o coronavírus. A procura por serviços especializados em desinfecção aumentou muito nos últimos tempos. A sujeira nem sempre é visível e é aí que mora o real perigo. Lucas é engenheiro químico. A empresa dele, focada em higienizar ambientes com alto grau de exigência sanitária, vem se surpreendendo nas últimas semanas. Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em como manter a higienização da sua casa, então houve um aumento na procura por faxinas e higienização.
Atualmente a gente procurou formalizar um serviço que atenda todas as recomendações da OMS e da Anvisa, e então justamente para passar uma segurança ainda maior para os nossos clientes. Então houve sim uma demanda. E onde todo mundo coloca a mão. Atenção, maçaneta e interruptores, por exemplo, são superfícies que bactérias, fungos e vírus, como o coronavírus, podem permanecer por horas, já que são tocadas com frequência. Muitas pessoas, ou todas as pessoas da casa, estão tocando nesses objetos. Então é muito importante que haja uma esterilização recorrente em cima desse objeto, de forma a não haver a contaminação entre as pessoas. É importante ressaltar que a partir do momento em que a empresa é contratada, os cuidados vão desde o deslocamento do funcionário até a realização dos serviços. Atualmente todas utilizam máscaras, óculos, luvas, todos novos e esterilizados. Existe também uma preocupação na troca de roupa, que ela chega ao serviço, que ela vai fazer o serviço e que ela volta para casa. Para quem vive em casa, dicas simples podem fazer total diferença. Antes da sanitização, é importante higienizar todo o local com uma faxina. Não adianta fazer a sanitização se o ambiente não estiver limpo. Em primeiro lugar, ela só vai funcionar se houver uma faxina no local. Então, o serviço de desinfecção que a gente está promovendo hoje, ele é 100% completo. Ele parte de uma faxina minuciosa, uma faxina detalhista, e em seguida a profissional ela vai realizar a sanitização do chão e de todas as superfícies acessíveis. E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. A chuva ainda persiste em boa parte da região nordeste do Brasil. Amanhã, terça-feira, pancadas de chuva podem acontecer em São Luís, assim como em todo o estado do Maranhão. Uma chuva rápida, intercalada com períodos de sol e muito calor. Máxima prevista de 32 graus. Em Teresina não será diferente. Pode chover amanhã, terça-feira, mas uma chuva bem rápida, em forma de pancadas. O sol aparece durante a maior parte do dia e a temperatura sobe. Máxima prevista de até 33 graus à tarde. Em Natal também pode chover, mas é mantida aquela sensação de tempo abafado. Mínima de 25 e máxima de 29 graus. Em Recife, bem parecido. Uma chuva rápida com mínima de 23 e máxima de 29 graus. Vale ressaltar que principalmente nessa faixa norte do Nordeste, desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte, a chuva ainda deve persistir no decorrer desta semana. E no próximo bloco eu recebo para uma entrevista via Skype o professor Ricardo Valentim, do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde. O Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade. E a gente recebe agora para uma entrevista via Skype o professor Ricardo Valentim. Ele que é coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS. Professor Ricardo, boa noite, alegria recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Ana. É um prazer falar com você sempre e com seus ouvintes. Obrigada, professor. E a gente começa essa nossa conversa sobre a mais recente decisão do senhor de deixar o Comitê Científico do Consórcio Nordeste, para o ouvinte que não está muito atento, o telespectador, aquele consórcio que abriga todos os estados do Nordeste e tem uma espécie de assessoramento científico com vários pesquisadores. O senhor representava o Rio Grande do Norte. Por que deixar, professor? Primeiro, Ana, queria falar da importância desse consórcio. Então, ele é um consórcio super importante, no caso específico do Comitê Científico, para a região Nordeste, é a oportunidade de criar e estabelecer uma rede de pesquisa que pode, por exemplo, contribuir de várias formas, né? Mas havia algumas divergências com relação a modelo de trabalho, entendeu? Então, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos um comitê formado. Esse comitê é um outro comitê científico que tem composto por 12 cientistas, que eu também faço parte, inclusive estou trabalhando no documento agora, junto com os demais colegas, para a questão do decreto novo que vai sair. Então, por essa divergência em termos de metodologia de trabalho, eu optei por aplicar as energias aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, esse comitê aqui do Rio Grande do Norte, ele tem um trabalho bastante aplicado e muito mais ligado às realidades aqui do estado, e eu optei nesse momento por isso. Achei mais prudente. Professor Ricardo, a divergência maior do senhor com os demais integrantes do comitê científico seria o lockdown, professor, aquela medida mais extrema de distanciamento social?
Uma das questões foi essa, né, Ana? Mas, assim, não somente isso. Para mim, mais importante foi a questão de estabelecimento de metodologias de trabalho olhando para a realidade do lugar. Então, cada estado, cada município tem sua história dentro da epidemia e tem uma dinâmica diferente. Então, esse distanciamento da realidade, de compreender essas realidades que precisa fazer uma escuta de cada estado antes de estar publicando resultados, eu acho fundamental. Então, eu optei justamente por estar nesse grupo aqui do Rio Grande do Norte, atuando mais presente no grupo por conta dessas questões aí. Mas o lockdown foi um deles, entendeu? Por exemplo, havia um noticiário de que você teria lockdown em toda a região Nordeste, e isso foi propagado. Então, aqui no estado, nós ainda estávamos construindo os documentos para analisar a necessidade do lockdown. É tanto que na sexta-feira passada, o Comitê Científico aqui do estado, que é formado por cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da UERN, mais ativamente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós recomendamos que não havia, nesse momento, necessidade de lockdown. Por quê? Porque o lockdown é uma medida muito radical, muito restritiva, e o decreto do governo do estado já é demasiadamente restritivo. Então, nós temos aí 30 e poucos serviços, um pouco mais de 30 serviços, que são considerados essenciais. Enquanto São Paulo, que está numa crise muito mais aguda do que a nossa, tem 40 e poucos serviços disponíveis. Então, nesse momento, como ainda há a possibilidade de expansão de leitos, tanto no setor público, e há um esforço do Estado para ampliar leitos no setor privado, nós achamos que existem outras medidas a serem tomadas antes disso. Por quê? Porque se o Estado toma uma medida de lockdown agora e não surte efeito, o que vai ser feito depois? Não tem mais o que fazer. Então, existem algumas orientações, algumas recomendações que podem ser seguidas. Eu vou dar um exemplo aqui. O fechamento da orla de Ponta Negra nos finais de semana, né? A questão do monitoramento e do combate às filas no banco para recebimento dos benefícios. Uma ação consorciada para que os municípios do Estado absorvam e passem a empregar o decreto do Estado. Então, essas ações elas podem ser tomadas antes mesmo, tá certo, de você procurar um lockdown no Estado. Então, essa é uma medida muito radical. Essa foi uma das questões principais. Assim. Professor Ricardo Valentim, nesse contexto, o senhor que analisa a situação do Rio Grande do Norte, mas também que teve a oportunidade de estudar a situação dos outros estados do Nordeste, como é que nós estamos diante de outros estados e quais os estados da região que o senhor vê de forma mais preocupante, professor? Hoje, nosso grupo ainda do LAIS, né, nós continuamos ainda estudando tanto a região Nordeste, esse fenômeno na região Nordeste, como no Brasil todo, né? Nós temos uma pesquisa que nós estamos fazendo para a The Lancet, que é um dos mais importantes periódicos no mundo na área de saúde pública. Então, nós temos essa preocupação de estudar o Rio Grande do Norte, a região Nordeste e o Brasil. Mas o Rio Grande do Norte, hoje, voltando para essa tua pergunta, Ana, ele é um estado que merece atenção, não é? Quando a gente compara o Rio Grande do Norte com Pernambuco e com o Ceará, nós vimos que a gente ainda está num nível bem diferente do deles. Mas isso não quer dizer, e a gente tem que ter muito cuidado quando fala sobre isso, para não passar uma mensagem equivocada para a população, que está tudo bem, todo mundo pode ir para a rua, né? Então, o Ceará está muito acima da média do Brasil, Pernambuco também. Então, inclusive, eles puxam a média do Nordeste para cima. O Rio Grande do Norte, não. E aí, qual é a hipótese? Isso é uma hipótese, isso deve ser comprovado mais para frente com outros estudos, é que as medidas tomadas aqui pelo governo do Estado foram acertadas quando primeiro suspendeu as aulas, depois você vai para uma outra situação, que é o decreto, fazendo uma medida mais restritiva, por exemplo, suspendendo atividades de shopping, teatro, e por aí vai. Então, essas medidas que foram tomadas de maneira bem antecipadas, protegeu o Estado. Existe um trabalho todo feito aqui também de proteção ao idoso e fortalecimento das redes de atenção primária. Então, isso daí colabora para que o Estado tenha uma situação diferenciada. Mas existem algumas coisas que precisam ser feitas agora, né, para que a gente não precise ir para uma medida mais restritiva. Por exemplo, trabalhar junto à população por meio de campanhas publicitárias e se unir ao setor produtivo, junto com as igrejas, a divulgação e a mensagem do fortalecimento do isolamento social.
Então, se a população não fortalecer a questão do isolamento social, não respeitar esse princípio, aí que é importante agora nesse momento, dificilmente a gente não vai para uma situação mais crítica. Por quê? Porque os leitos de UTI eles já estão começando a demonstrar tendências de lotação, né? Mas ainda existe uma possibilidade de uma boa expansão, tanto no público quanto no privado. Então, isso dá uma folga, não uma folga para que as pessoas vão para a rua, mas uma folga para que a gestão possa se organizar. Então, hoje, uma das principais questões é essa, nós estamos em sinal de alerta, porque se não houver um cuidado, você pode rapidamente ter um descontrole dessa doença aqui no estado, mas a gente já está trabalhando com os leitos de UTI um pouco sufocado. Mas o que dá um pouco mais de tranquilidade é essa possibilidade de expansão no setor privado e também no setor público. E ações que podem ser facilmente corrigidas, como a questão do isolamento social e o combate à fila dos bancos. O benefício é super importante que a população tenha esse colchão social, porém ele não pode ser, de jeito nenhum, um instrumento para desmobilizar toda a questão que está sendo feita na área sanitária. Então, de nada adianta a gente fazer decretos, ações de mitigação, ou seja, de restrição, de isolamento social, e você ter as filas do banco sendo instrumentos de contaminação, ou seja, um vetor de contaminação. Então, precisa ter cuidado com isso daí. Então, o estado do Rio Grande do Norte hoje, quando a gente compara com esses estados mais críticos como Maranhão, Ceará e Pernambuco, nós estamos num nível bem diferente. E a gente tem algumas características parecidas com eles. Por exemplo, um aeroporto internacional que vinha voo da Itália e de Portugal todos os dias. Professor Ricardo, o senhor falou rapidamente aí sobre a questão das escolas. As escolas estão com as aulas suspensas até o dia 31. E o senhor vai assessora a governadora nesse novo decreto. A suspensão das aulas poderá ser prorrogada, professor? Muito provavelmente deve ser prorrogado. Se você observar, assim, na verdade, não somente eu, né, Ana? Tem um comitê, desse comitê aqui do Rio Grande do Norte, que é muito ativo. Ele é composto por 12 pesquisadores, 12 cientistas das mais diversas áreas. Então, o próprio Ministério da Educação, ele já aceitou que as aulas podem ser prorrogadas até o dia 16 de junho. Então, dificilmente o governo do estado vai fazer alguma coisa diferente disso, principalmente dentro desse quadro epidemiológico que a gente tem hoje. E é importante a gente lembrar que quando o governo do estado ele faz a suspensão das aulas, foram retirados de circulação, reduziu aproximadamente 1.200.000 pessoas. Isso representa quase um terço, um pouco mais de um terço da população do estado. Ou seja, o retorno às aulas, ele vai fazer com que haja uma redução significativa do índice de isolamento social. Por isso que essa ação ela tem que ser muito bem planejada. Então, por isso é que essa questão do lockdown ela é uma questão bastante criteriosa e técnica. Então, você tem que olhar não só para alguns indicadores como leitos de UTI, é preciso olhar também para os aspectos culturais, de transporte público, tem toda uma dinâmica que tem que ser feita. E aqui no estado isso está sendo construído junto com o setor produtivo, junto com outras áreas da sociedade, junto com o setor da saúde, junto com a educação. Então, há uma articulação multilateral para que isso aconteça. Muito obrigada, professor. Uma ótima noite para o senhor. Muito obrigada pela atenção de sempre. Muito obrigado, Ana. Foi um prazer. E o Band Cidade vai para um breve intervalo. A gente se encontra em um minuto. A 14ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia acatou a argumentação do Conselho Federal de Medicina para suspender a criação da Brigada Emergencial de Saúde do Nordeste, instituída por resolução do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, o chamado Consórcio Nordeste. A iniciativa pretendia viabilizar que os estados da região realizassem exames próprios de revalidação de diplomas de medicina obtidos no exterior. Na prática, o que o Consórcio Nordeste queria era isentar alunos de medicina de fazerem um revalida. Mudando um pouquinho de assunto, falando sobre música, porque na quarentena uma boa trilha sonora pode ajudar a espantar um pouco a solidão. Nas plataformas de música fazem sucesso conteúdo sobre bem-estar e o som pensado especialmente para animar as tarefas domésticas.
Seja pop, MPB, axé ou funk, a música, de certa forma, tem ajudado muitos brasileiros nessa quarentena. Na hora de cuidar da casa, por exemplo, o som deu um empurrãozinho no estudante Eduardo, de 17 anos, que nunca foi muito de ajudar nas tarefas domésticas, mas agora resolveu botar a mão na massa com dança e volume alto. Passo muito mais rápido e às vezes nem faço tarefa, fico dançando, cantando. Se perde ali naquele momento. Eu me perco. Teve gente descobrindo que pode ser legal lavar louça ouvindo uma playlist. E dá até para aprender a cozinhar. Cozinhar tá sendo um passatempo hoje em dia. Isso é uma faxina, lavar louça, qualquer coisa. Até tomar banho, bota música, tudo tá botando música. Uma das maiores plataformas de música do mundo fez um levantamento com as mudanças de comportamento das pessoas durante a quarentena. Entre os inúmeros dados, destaca-se o aumento no consumo de playlists com temas culinários e de serviços de casa. Os podcasts sobre autoconhecimento, como por exemplo bem-estar e meditação, também tiveram uma procura mais alta. Segundo o Spotify, no Brasil, as playlists que mais têm feito sucesso com as famílias são as de MPB para crianças e Nana Nenê, muito usada por pais para ajudar os filhos a dormir. Também houve um aumento de 54% no número de usuários que criaram playlists com temas de nostalgia. Músicas que eu não conhecia, que eu conheci agora na quarentena, que são bastante antigas. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acompanhe agora o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário. A você, boa semana, ótima noite, até amanhã.